Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de guerra. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero dizer que o assunto guerra no Iraque é um assunto bastante amplo. Para falar detalhadamente sobre a guerra do Iraque, somente fazendo uma série. Se vocês quiserem, pessoal, que eu faça uma série sobre a guerra no Iraque, deixem os comentários abaixo para falar sobre os pormenores da guerra do Iraque. Tem assunto aí para falar mais de meses, pessoal. Podemos falar sobre os equipamentos utilizados tanto pelas tropas da coalizão como pelas tropas iraquianas, os tipos de blindados, os tipos de navios, quais forças especiais operaram ali. Não caberia em um vídeo de 10, 15 minutos. Então, se for do interesse de vocês, comentem abaixo, deixe o seu like, mas principalmente comentem, eu quero que faça uma série sobre a guerra do Iraque. Então vamos lá. Para entender a guerra do Iraque, precisamos voltar até o ano de 1991, quando o Iraque foi derrotado pelas tropas da coalizão na Guerra do Golfo. Prometo que farei um vídeo detalhado sobre a Guerra do Golfo. Após ser derrotado nessa guerra, o Iraque sofreu uma série de sanções econômicas e uma série de imposições. A partir de então, uma zona de exclusão aérea foi criada ao norte do Iraque e outra ao sul. Essas medidas visavam proteger os curdos que viviam no norte e os xiitas ao sul, visto que tanto os curdos como os xiitas eram alvos de constantes ataques das forças de Saddam Hussein. Com essas zonas de exclusões, as forças de Saddam Hussein não poderiam sobrevoar essas áreas sob nenhuma hipótese, sob pena de serem atacadas por caças americanos e britânicos estacionados no Kuwait e em outros países aliados. Além disso, logo após o fim da Guerra do Golfo, onde Saddam Hussein foi mantido no poder, uma comissão especial das Nações Unidas foi criada para supervisionar se o Iraque estava produzindo armas químicas, nucleares, biológicas e mísseis com alcance superior a 150 km, as tais armas de destruição em massa. Mas em 1998, um desentendimento entre os inspetores da ONU e o governo iraquiano de Saddam Hussein pôs fim às inspeções. Os inspetores alegaram que o governo iraquiano não estava cooperando e abandonaram as inspeções. O governo de Saddam Hussein nunca aceitou essas imposições, principalmente sobre as zonas de exclusões aéreas, e dizia que isso era uma violação de um Estado soberano. Ainda como parte das punições ao Iraque, o país só poderia exportar apenas uma parte de sua produção de petróleo, e com o dinheiro proveniente dessas exportações, o país só poderia comprar alimentos e mantimentos de primeira necessidade. Tudo isso era supervisionado pela ONU, inclusive as compras desses materiais eram feitas por eles. Em 2002, após muitas reuniões, os inspetores da ONU foram autorizados a voltar a inspecionar o Iraque. O ministro das Relações Exteriores do Iraque informou que o país estava disposto a colaborar com as inspeções de forma incondicional. Uma resolução foi criada ainda no ano de 2002, a Resolução 1441, onde, resumidamente, deixava claro que o Iraque teria as obrigações de informar qualquer interesse no desenvolvimento de armas e aceitar de forma irrestrita e incondicional as inspeções dos agentes da ONU, e que esses, por sua vez, estavam autorizados a destruir ou danificar qualquer material suspeito para a construção de armas químicas, biológicas, de mísseis com alcance superior a 150 km. Essa resolução era realmente muito dura, e o Iraque aceitou todas as condições impostas. Porém, essa resolução não previa o uso da força como consequência caso o Iraque não cumprisse qualquer uma das imposições, algo que desagradou por completo os Estados Unidos e a Inglaterra, que queriam que essa resolução deixasse bem claro o uso da força caso o Iraque descumprisse qualquer artigo. Como vemos, a diplomacia nunca foi o forte dos americanos, preferindo recorrer sempre às guerras ao invés do diálogo, e colocando sempre a vida de milhares de pessoas em risco,
inclusive de suas próprias tropas. Mas a França, Rússia e Alemanha foram completamente contra as intenções americanas e inglesas sobre o uso da força e gerou uma verdadeira batalha diplomática entre esses 5 países. Lembrando que tanto a França como a Alemanha são membros da OTAN. Aqui temos que fazer uma ressalva. Os americanos estavam numa verdadeira caça às bruxas após os atentados de 11 de setembro de 2001, onde ainda em 2001 os americanos começaram uma guerra contra o Afeganistão, acusando esse país de apoiar grupos terroristas. Também farei um vídeo a respeito dessa guerra. Os americanos classificaram o Iraque, o Irã, a Síria e a Coreia do Norte como países pertencentes ao eixo do mal. Então, diante desse clima e por esses fatos, os americanos estavam, digamos assim, num sentimento de vingança. Mas, apoiados pela opinião pública, França, Alemanha e Rússia venceram o duelo contra os americanos e ingleses, e a Resolução 1441 seguiu adiante, sem prever o uso da força. Mas essa resolução previa uma reunião de emergência na ONU, caso o Iraque não cumprisse algum artigo dessa resolução. E nessa reunião seria decidido o que poderia ser feito. Nesse meio tempo, os Estados Unidos sempre acusaram o Iraque de ter e fabricar armas químicas e biológicas, mesmo com a volta dos inspetores da ONU, afirmando categoricamente que o presidente do Iraque, Saddam Hussein, estava cooperando totalmente e que o país não tinha condições de fabricar as tais armas de destruição em massa e que eles também não possuíam esse tipo de armas em seu estoque. Mas George W. Bush, o então presidente americano, estava obcecado com a guerra e, em um dos seus discursos, afirmou que quem fosse contra os Estados Unidos era a favor dos terroristas, alegando ainda que o Iraque financiava os terroristas da Al-Qaeda, algo que os inspetores da ONU também não viam qualquer ligação entre a Al-Qaeda e o Iraque. A pressão americana foi tão forte que os americanos acabaram dividindo a ONU e a opinião pública. França e Rússia alegaram que os inspetores da ONU precisavam então de mais tempo para dar um parecer final e mais completo, mas que de forma alguma eles apoiariam a guerra. Lembrando que tanto a França como a Rússia têm o poder de veto na ONU. Eu particularmente me lembro que as divergências entre os americanos e franceses foi tão grande que alguns restaurantes franceses em Nova York foram atacados por americanos pró-guerra, onde esses americanos derramaram e quebraram garrafas de vinhos franceses na frente desses restaurantes. E pasmem, pessoal, cogitaram até em devolver a Estátua da Liberdade para a França. Infelizmente não me lembro quem deu essa ideia, mas vi tudo isso nos telejornais. E diante desse cenário todo e de tanta pressão, uma reunião foi realizada no dia 16 de março de 2003 para votar essa resolução, mas os americanos não tiveram o apoio da maioria e eles perderam essa votação. Sendo assim, os americanos não tiveram o aval da ONU para atacar o Iraque. Mesmo sem o aval da ONU, os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e Polônia começaram os preparativos para a invasão do Iraque. E no dia 18 de março de 2003, o presidente americano George W. Bush fez um discurso em rede nacional, que foi acompanhado ao vivo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, onde as principais redes de TV transmitiram o discurso em tempo real. Nesse discurso, Bush deu um ultimato de 48 horas para Saddam Hussein deixar o Iraque juntamente com sua família, para somente assim evitar a guerra. Após esse discurso, 2 dias depois, no dia 20 de março, o presidente Bush fez um novo discurso, agora anunciando o início da guerra no Iraque, visto que Saddam Hussein não abandonou o país juntamente com sua família. No mesmo dia, o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan,
emite uma nota à comunidade internacional lamentando o início da guerra contra o Iraque e convoca os estados a não insistir nas divisões do passado, mas sim buscar uma unidade para o futuro. Em nenhum momento o secretário-geral da ONU diz que essa guerra era ilegal, porque não foi aprovado pela ONU. Aqui, pessoal, uma consideração. Quais punições os americanos e seus aliados tiveram após atacar o Iraque sem aprovação da ONU? Os Estados Unidos simplesmente ignoraram os outros países como se a opinião deles não valesse nada. Quando a ONU está favorável aos seus interesses, os Estados Unidos querem que os outros países a obedeçam, mas quando a ONU não está de acordo com os seus interesses, eles simplesmente ignoram. O início da guerra. A guerra começou com ataques de mísseis de cruzeiro Tomahawk por volta das 5h30 da manhã, horário de Bagdá, a capital do Iraque. Parecia no início que os americanos queriam testar a capacidade de defesa do Iraque, atacando com 2 ou 3 mísseis nos arredores de Bagdá. Aliás, esse ataque foi transmitido ao vivo aqui no Brasil. Mas durante o dia, os ataques foram mais pesados. Os americanos tinham informações da CIA que o ditador Saddam Hussein estava em um de seus palácios, e os ataques a esses palácios foram mais intensos. Ainda no primeiro dia, tropas da coalizão iniciaram a invasão por terra no sul do Iraque, através do Kuwait. Além de mísseis de cruzeiro Tomahawk, caças bombardeiros também foram usados para bombardear a capital iraquiana. A capital iraquiana foi duramente bombardeada já no primeiro dia. Os americanos e a coalizão tentavam decapitar o poder do Iraque, ou seja, queriam liquidar Saddam Hussein logo no primeiro dia, mas isso acabou não ocorrendo e Saddam Hussein apareceu na TV iraquiana fazendo o discurso. No segundo dia, a coalizão lança a Operação Choque e Pavor. Mais de 1000 mísseis e bombas são despejadas na capital iraquiana. No terceiro dia de guerra, tropas terrestres da coalizão, lideradas pela Inglaterra, chegam até a cidade de Basra, onde encontram uma forte resistência nas cercanias da cidade. Vários prisioneiros são feitos pela coalizão. Basra também foi duramente bombardeada por helicópteros e aviões. As tropas britânicas ainda avançaram mais 150 quilômetros até a cidade na Síria e conseguiram dominar parte da cidade. No quarto dia, tropas iraquianas conseguem fazer os primeiros prisioneiros americanos e mostram na TV para o mundo. As imagens dos prisioneiros americanos divulgadas pela TV iraquiana chocaram os americanos e puderam ver a dureza de uma guerra. No quinto dia, as tropas da coalizão já avançaram cerca de 450 quilômetros, passando pelas cidades de Basra, na Síria, Najaf e Karbala, ficando a apenas 96 quilômetros da capital Bagdá. Mas ainda na cidade de Qas a resistência é muito grande, onde soldados iraquianos lutam usando roupas civis. E apesar das tropas da coalizão terem avançado 450 quilômetros, chegando próximo à capital Bagdá, ainda na cidade de Basra, as tropas britânicas continuam a sua luta contra as tropas iraquianas. Soldados leais a Saddam Hussein lutam bravamente. Os combates também são intensos na cidade de Nassiriya, onde as tropas aliadas lutam contra as tropas iraquianas pelo controle de uma estrada. E na região de Karbala, a cerca de 96 km de Bagdá, os Estados Unidos lutam contra as tropas iraquianas na chamada Zona Vermelha, uma área defendida pela Guarda Republicana, que é a guarda mais leal de Saddam Hussein. Falarei sobre essa guarda em um próximo vídeo. Helicópteros Apaches abrem fogo contra a divisão Medina, que seria a tropa de elite de Saddam Hussein, para abrir caminho até
Bagdá. No sexto dia, a terceira divisão de infantaria americana se aproxima à região de Karbala e próximo à região defendida pela guarda republicana, a chamada Zona Vermelha, mas o seu avanço é interrompido por uma forte tempestade de areia. A essa altura, as tropas aliadas já estavam a 50 quilômetros da capital Bagdá. Sétimo dia. Enquanto isso, na região de Najaf, ocorre o mais sangrento combate entre a 7ª Divisão de Cavalaria Americana e a infantaria do exército iraquiano. Centenas de mortos são feitos nesse dia. No 8º dia, as forças da coalizão abrem uma nova frente de batalha. Agora, a brigada paraquedista americana salta na região norte do país, onde ficava a zona de exclusão aérea ao norte, protegendo os curdos. Lembra? Os americanos saltam na cidade de Arbil, onde tem completo apoio dos curdos, que foram duramente castigados na gestão de Saddam Hussein. No 9º dia de guerra, tropas americanas fazem uma pausa para ter sua primeira refeição decente desde o início da guerra. A essa altura, eles já tinham destruído as tropas iraquianas na região de Karbala e só esperava agora o ataque final contra a cidade de Bagdá. 10º dia, voltando à região de Najaf, um homem-bomba faz o primeiro atentado desse tipo na guerra do Iraque, matando 5 militares norte-americanos. No 11º dia, o Iraque ameaça atacar as tropas aliadas com 4.000 mártires, homens dispostos a morrer por Saddam Hussein. 12º dia. Notem, pessoal, que Basra foi uma das primeiras cidades a ser invadidas pelas tropas aliadas, mas as tropas britânicas que ficaram lutando contra as tropas iraquianas estavam enfrentando uma resistência terrível e eles estavam com grandes dificuldades para continuar avançando. Essa batalha do 12º dia foi a maior batalha que os fuzileiros navais britânicos estavam enfrentando até o momento. Essa batalha foi travada à noite. A cidade de Basra foi mais uma vez duramente bombardeada. 13º dia. As tropas da coalizão, que avançaram pelo sul, abrem 3 frentes de batalha, e na cidade de Índia, as tropas americanas são recebidas com lançadores de granadas pela guarda republicana de Saddam Hussein. Essa batalha foi muito intensa. Nessa batalha, vários americanos ficaram feridos. 14º dia. As tropas americanas conseguiram furar a linha vermelha defendida pela guarda republicana e chegaram a 30 quilômetros de Bagdá. Enquanto isso, na região de Kut, próximo à fronteira com o Irã, a 3ª Divisão de Infantaria Americana consegue chegar até o rio Tigre, obtendo controle a uma importante via de acesso até a capital Bagdá. No 15º dia, forças especiais norte-americanas chegam próximo ao aeroporto internacional de Bagdá, onde preparam a tomada desse aeroporto. Enquanto isso, a 3ª Divisão de Fuzileiros Navais continua o seu avanço, enfrentando pequenos grupos de resistências no caminho. A Guarda Republicana de Saddam Hussein avança para o sul, indo de encontro à 3ª Divisão Americana. Nesse mesmo dia, forças especiais americanas tomaram de assalto um dos palácios de Saddam Hussein. Essa operação envolveu ataques aéreos e os soldados norte-americanos desembarcaram de helicópteros. 16º dia. As forças especiais americanas travam uma dura batalha com a guarda republicana. Os combates se deram na madrugada e o aeroporto caiu nas mãos dos americanos. Vários tanques de guerra da guarda republicana foram destruídos. Nesse mesmo dia, Saddam Hussein aparece na TV, no centro de Bagdá. Uma multidão o acompanhava, mas o governo americano suspeitou ser um sósia. 17º dia. Como em todas as guerras, nessa guerra do Iraque há também uma guerra de informação. O ministro da Informação iraquiano, Mohamed al-Sarraf, diz que
as tropas americanas estão confinadas perto do aeroporto e que a capital Bagdá está inteiramente na mão dos soldados iraquianos. A essa altura, a 3ª Divisão de Infantaria norte-americana adentra Bagdá e sai em reconhecimento à cidade. Milhares de iraquianos saem às ruas armados, apoiando o ditador Saddam Hussein. Até os carros de polícia se juntam a esses iraquianos. 18º dia. Após os americanos tomarem o aeroporto Saddam Hussein, o primeiro avião militar pousa no aeroporto. Trata-se do avião cargueiro C-130. Ele leva munição e mantimentos para suas tropas. A guerra continua em várias cidades iraquianas. Soldados leais a Saddam Hussein ainda resistem. 19º dia. Os soldados aliados cercam as saídas da cidade de Bagdá. O complexo presidencial de Saddam Hussein é cercado por tanques americanos. Muitos soldados iraquianos desistem da guerra e tentam fugir às margens do rio Tigre. As tropas americanas atiram sem dó e muitos morrem nessa tentativa de fuga. Enquanto isso, a TV iraquiana mostra os soldados iraquianos no front de batalha. 20º dia. Aviões bombardeiros B-1 lançam 4 bombas anti-bunker na esperança de atingir Saddam e sua família. O palácio presidencial de Saddam Hussein, tomado no dia anterior por tropas americanas, agora enfrentam uma forte resistência e ficam sob fogo de artilharia e metralhadoras. Na outra margem do rio fica o Hotel Palestina, onde um tanque americano atira e mata 2 jornalistas. Os escritórios das TVs árabes Abu Dhabi e Al Jazeera também são atingidos. 21º dia. Finalmente, as tropas americanas tomam por completo a cidade de Bagdá. Uma estátua do ditador no centro da cidade é derrubada por tropas americanas. Uma multidão aparece entusiasmada apoiando os soldados americanos. Mas sobre esse fato, há quem diga que os americanos simplesmente obrigaram a população civil a simular uma alegria na derrubada do ditador. Após a tomada da cidade de Bagdá, Saddam Hussein e seus familiares fogem. Algum tempo depois, os filhos de Saddam Hussein são mortos em troca de tiros com as tropas americanas, e o ditador Saddam Hussein é capturado, ele é julgado e sentenciado à morte. A guerra das tropas aliadas com as tropas regulares de Saddam Hussein duraram 21 dias, mas todos sabem que o pior ainda estava por vir para as tropas americanas. Os aliados perderam muito mais soldados após a queda do regime de Saddam Hussein do que durante a invasão propriamente dita. A opinião pública americana, que antes da invasão ao Iraque chegava a 65% e 80% a favor da guerra, após anos de combates e milhares de mortos após a invasão, a popularidade do presidente George W. Bush caiu muito e a maioria da população já era contrária à guerra e queriam a retirada das tropas americanas. Mas isso só foi feito no governo Obama em 2011. Agora vamos para os números da guerra do Iraque. Durante a invasão do Iraque, as tropas aliadas contavam com aproximadamente 380 mil soldados. As tropas iraquianas contavam com aproximadamente 375 mil soldados, um número muito menor do que durante a Guerra do Golfo, quando o exército iraquiano era um dos maiores do mundo e contavam com aproximadamente 1 milhão de soldados. Estima-se que 5 mil soldados americanos foram mortos durante toda a ocupação ao Iraque. Outros 32 mil ficaram feridos. Segundo dados do alto comando americano, estima-se que mais de 30 mil soldados iraquianos foram mortos durante a invasão do Iraque, com outros milhares sendo feitos prisioneiros e outros que durante a invasão, visto a iminência de perder a guerra, simplesmente se infiltraram em meio à população civil e abandonaram a guerra.
As maiores vítimas, sem dúvida nenhuma, foram a população civil. Estima-se que mais de 100 mil civis foram mortos durante a invasão americana ao Iraque. Bom, pessoal, o vídeo ficou mais longo do que eu imaginava, mas tenho certeza que vocês devem ter gostado do conteúdo, pois ele é bem completo. Aqui tem o dia a dia da guerra no Iraque, do primeiro ao último dia. Obviamente falando de uma guerra regular entre uma tropa convencional e a outra. Não contra as tropas americanas, contra os insurgentes que vieram após a queda de Saddam Hussein, que já seria considerada aí uma tropa irregular. Vocês não imaginam, pessoal, o trabalho que deu para fazer este vídeo. Então, desde já, eu peço o seu like, que se inscreva em nosso canal, deixe os comentários a respeito. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.